Sob a superfície das águas da Terra existe outro mundo, mais vasto do que o nosso, é o mundo dos peixes. Senhores de 3/4 do planeta, com mais espécies do que todas as aves, répteis, anfíbios e mamíferos juntos. Como o seu signo, Peixes, o símbolo do renascimento e regeneração. Peixes, o último signo do zodíaco, o signo que traz às constelações o ciclo completo, talvez devido ao ciclo da vida deste peixe. O salmão, o rei dos peixes, incomparável em agilidade, em agudeza de sentidos, em memória, em vigor e inteligência. O salmão é a maravilha das profundezas. A sua vida é uma viagem épica. Nascido em águas correntes pouco profundas, o salmão vê mais do mundo do que muitos de nós. Durante a sua vida, ele nada milhares de quilómetros rio abaixo até à foz e depois no vasto oceano, através de muitas águas e habitats, para finalmente voltar ao exato lugar do seu nascimento. Onde quer que o salmão vá, o homem segue-o. Durante mais de 8.000 anos, este peixe providenciou a principal fonte de alimentação para 50.000 nativos tribais vivendo ao longo dos rios no nordeste da costa americana. Eles constroem as suas vidas à volta do salmão e da sua viagem, e os seus descendentes ainda se intitulam hoje o povo salmão. O Oceano Atlântico contém mais de 1 milhão de milhões de arenques, 500 vezes todos os seres humanos do planeta. Se os habitantes das águas planeassem tomar o mundo amanhã e invadissem a Terra, esta ficaria completamente coberta e empilhada, muitas vezes à altura de um homem com peixe. Apesar da sua variedade, a maioria dos peixes tem a mesma estrutura básica. Um esqueleto espinhoso, suportado por uma coluna vertebral, para flutuar uma bexiga natatória, um saco parcialmente cheio de ar, para que não boiem nem se afundem, barbatanas para se movimentarem e manobrarem. E para respirar, o peixe usa guelras, que se enchem de água e a passam para uma superfície com pregas apertadas, rica em vasos sanguíneos, 10 vezes maior do que toda a área da pele do peixe. O peixe possui também a proteção subaquática perfeita, escamas, pequenas placas transparentes, constituídas de osso duro para resistência e sobrepondo-se para flexibilidade e movimento. Copiadas por alguns para proteção, e por outros para estilo, ajudam o peixe a deslizar através da água. A maioria dos peixes nada em movimentos escoliantes em S. Começa por uma ligeira torção de cabeça para os lados, que aumenta ao longo do corpo, deslocando a água para os lados e para trás. Assim, o peixe tem que se deslocar para a frente, com uma forma tão suave que tem sido imitada sempre que a aerodinâmica é essencial. Não existe cor conhecida que não seja encontrada no corpo de um peixe, algures. Tem um aumento de tamanho tão grande desde que saem dos ovos até atingirem maturidade como os peixes. Ou também a diferença em volumes, do góbio pigmeu anão do tamanho de uma taxa, à baleia tubarão que poderia bloquear completamente uma autoestrada com 6 vias, ou em velocidade, do cavalo marinho com uma fraca barbatana dorsal que se move a uns meros 16 metros por hora, ao veleiro. Mas existe uma enorme fronteira que divide todos os peixes em 2 grupos totalmente diferentes. A barreira entre o rio e o mar, entre a água doce e a água salgada. Mas existem alguns peixes que conseguem atravessar essa barreira, e o salmão é um deles. Transformando a química do seu corpo de peixe de rio para outra completamente adaptada à água salgada do mar. Agora com 1 ano de idade e pesando menos de meio quilo, o jovem salmão entra no vasto domínio do oceano. Comer e não ser comido, ataque e defesa,
Muitos peixes comem nada de mais excitante do que plâncton. A imagem de ser engolido levou às histórias dos marinheiros como Jonas a ser engolido por criaturas das profundezas. A mais comum forma de defesa e de ataque, e sem dúvida a mais surpreendente, é a camuflagem. Dos surpreendentes peixes-facas entre as plantas, há muitos peixes de águas expostas que têm dupla camuflagem, tomando os tons do seu meio ambiente por cima e por baixo. Disfarce e descrição foram essenciais aos primeiros cristãos para fugirem às perseguições e à morte. Eles usavam códigos e símbolos para se reconhecerem mutuamente, e o seu símbolo principal era o peixe. Escolheram este símbolo porque em grego as iniciais da frase Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, escrevia a palavra peixe. O cardume, como a colmeia na terra, é a comunidade suprema subaquática. O cardume leva os indivíduos para águas ricas em alimento, enquanto alguns encontram parceiros dentro do cardume. A segurança de casar com o rapaz da porta ao lado. Mas acima de tudo, o cardume oferece talvez a derradeira defesa, a segurança dos números. O cardume, movendo-se como um só, pode parecer uma única criatura muito maior, com cada peixe usando as suas linhas laterais para sentir o movimento do cardume e responder instantaneamente. Como é que um peixe funciona nesta perfeita harmonia? São os seus sentidos apurados? Muitos peixes têm uma surpreendente boa visão, distinguindo diferentes listas, pintas ou reflexos da sua própria espécie. Alguns têm olhos que podem ver tanto para baixo como para cima da água. O peixe possui outros sentidos. O seu ouvido interno sente a pressão das ondas da mesma forma que os nossos ouvidos sentem o que se passa à nossa volta em 3 dimensões. É isto que permite ao peixe orientar-se. O dorso tonto, que se alimenta do que está sob o recife, não quer saber se está virado ao contrário. É para ser mais fácil encontrar a comida. Mais estranhas são as enguias, que navegam usando eletricidade. Usam 6.000 células elétricas no seu corpo para emitir pequenas ondas por choque e sentir o que as rodeia, ou aumentar o poder para matar as suas presas com uma súbita descarga de 500 volts. Mas o mais intrigante de tudo, será que os peixes falam? A resposta é sim. Muitos em alta frequência e inaudível para nós, mas falam. Os peixes fazem ruídos quase o tempo todo, para se reproduzirem, navegarem, ameaçarem e cooperarem. O escorpena, com 2 metros de comprimento, é o anfitrião de pequenos budiões limpadores, mesmo na sua boca. O escorpena fica com os dentes limpos e os budiões ganham uma refeição pela qual não tiveram que lutar. Mas uma das mais estranhas relações de todas é a do góbio com o camarão. O camarão alfide é um escavador prodigioso, mas tem uma visão muito má. Não consegue ver o perigo ou encontrar o seu caminho de volta à casa quando sai em busca de alimento. O góbio, que também gosta de viver em túneis, não os consegue escavar. No entanto, tem uma visão muito apurada, por isso os dois vivem juntos. O góbio fica de guarda à entrada do túnel, alerta para qualquer perigo, enquanto o camarão recolhe comida e conserva o túnel limpo. A maior parte do tempo, mantém contacto com o góbio através da sua longa antena. E se o camarão se afasta muito da entrada do túnel, o góbio vai à sua procura. Estabelece contacto e acompanha-o a casa. Empreendimento e perfeita cooperação. Para o homem, o principal valor do peixe tem sido sempre como fonte de alimento. O esturjão fornece o alimento mais caro do mundo, o caviar beluga.
Esta iguaria de ovas de peixe é tão valiosa que já foram escritas canções sobre um esturjão que continha 150 quilos de caviar. O homem criou muitas superstições à volta dos peixes. O primeiro salmão pescado dá má sorte e deve ser devolvido ao mar. A tenca, aplicada nos pés, cura a icterícia. Cerveja na qual foi mergulhado peixe faz bem à tosse convulsa, embora faça mal ao peixe. Mas tradicionalmente é ao salmão que atribuem as boas notícias. No país de Gales diz que um salmão atrevido saltava da água e pescava o olho a mulheres casadas. Depois de 2 a 6 anos nos mares, o salmão sente a necessidade de regressar a casa, ao rio onde nasceu. Usando unicamente a sua memória e um surpreendente olfato, consegue-o, atravessando centenas de quilómetros no oceano, e encontra aquele mesmo rio. Na foz do rio, o corpo do salmão tem que se readaptar à água doce e ele espera calmamente que esta última transformação se complete. Não parando uma única vez para se alimentar, o salmão vai perdendo forças conforme nada rio acima. Nesta tentativa, todos os seus companheiros enfraquecem e muitos morrem. Consoante a necessidade de reprodução aumenta, o peixe luta para ultrapassar qualquer obstáculo, para saltar qualquer barreira. O salmão completou a sua viagem e agora procriará. A fêmea escava um buraco onde os 2 viajantes ficarão juntos. Dos 3 a 5 mil ovos, só 1 ou 2 salmões completarão este ciclo. Agora, muitos destes adultos exaustos deixar-se-ão levar pela corrente para morrer. A tarefa está cumprida. Os ovos eclodirão e um novo ciclo de vida iniciar-se-á. Como o peixe, o renascimento. O peixe ecoando o nosso próprio nascimento, o nosso primeiro antepassado vivo, soberano de um mundo mais vasto do que o nosso, e no entanto ainda tão fora do nosso alcance.